Olá, queridíssimos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é mais uma aula da nossa playlist de patologia. Hoje nós discutiremos aqui acerca das alterações circulatórias. Beleza? Vamos lá? Bem, o que eu me proponho a discutir com vocês nessa aula é os conceitos de hemorragia, quais são os tipos, como que a gente nomeia determinadas hemorragias a depender da localização anatômica, quais são os principais exames investigativos aí para observar-se e, sobretudo, encontrar-se aí a causa de alterações circulatórias, e nós finalizaremos essa primeira etapa do estudo das alterações circulatórias discutindo aqui acerca das anemias e os principais tipos, beleza? Então vamos lá? Bem, de antemão, quando a gente comenta sobre hemorragia, o que eu quero que vocês entendam? Que é uma situação na qual você tem extravasamento aí de sangue. E nós teremos aí duas classes de hemorragia. Nós temos as hemorragias externas e nós temos também as hemorragias internas. Em especial, as hemorragias externas, elas podem ser a hemorragia arterial, que é aquela que você vai ter aqui um sangue de jato vermelho, bastante vívido, tá? A hemorragia venosa, que não tem jato e apresenta uma tonalidade mais escura. E a hemorragia capilar, que ela é discreta e de pouco volume, tá? Em contrapartida, as hemorragias internas são aquelas que acontecem mais internamente. Nós temos aqui as patequinias, as esquimoses e também nós temos os hematomas. Bem, as patéquias são pequenas, tamanho de cabeça de alfinete. As esquimoses, elas assemelham-se a uma espécie de um grão de ervilha com bordas irregulares. E os hematomas, simplificadamente, são aqui justamente um acúmulo de sangue aí abaixo da pele que vai apresentar aí bordas bem definidas, beleza? Dito isso, vamos lá. Ó, aqui são as patéquias, ó, então são esses pontinhos que se assemelham a cabecinhas de alfinete, tá? Então elas estão aqui muito bem distribuídas. Daqui é um exemplo clássico de hemorragia interna. Aqui já é uma esquimose, ó, você vê que os contornos não são bem definidos, tá? E quando a gente comenta aqui, esquimoses não, perdão, aqui seria um hematoma, porque você tem as bordas bem definidas, perdão, desculpas. Então tem aqui alguns casos de esquimoses e hemorragias. Hemorragias não, perdão, hematomas. E acerca da nomenclatura, o que a gente precisa entender? A depender da localidade onde acontece esse fenômeno aí de hemorragia, nós daremos alguns nomes especiais. Então, epistásia, epístase, quando é no sangramento nasal. Hemonopise, que é sangue no catarro. Hematomenese, que é sangue no vômito. Hemotórax, quando é um sangramento aqui entre as pleuras. Hemopericárdio, quando se tem aqui uma coleção de sangue no pericárdio, que é aquele tecido que recobre o coração. Hemoperitônio, que é sangue solto aqui na cavidade abdominal. Hematrose, que é dentro aqui das articulações. O melema, que é quando você tem sangue nas fezes. Ele tem um aspecto meio coagulado, ele parece uma borra de café, tá? Você pode ter aqui uma enterohemorragia, que é sangue vermelhas aqui nas fezes, tá? Hemifema, que é uma mancha de sangue aqui no globo ocular. Hematodrose, que é a saída de sangue aqui por poros, seja qualquer poro aí que você possa imaginar. Tá? E aí, nesse sentido, para a gente tentar compreender esses fenômenos aí coagulatórios, de hemorragia, etc., a gente vai utilizar isso aqui de algumas premissas investigativas, tá? Primeiro a gente pode examinar aqui o tempo de sangramento, tá? Então, o tempo de sangramento aqui é o tempo de decorrido aí de sangramento após uma pequena lesão de agulha. Dentro da normalidade aí acontece entre 2 a 8 segundos, tá? O tempo de coagulação, que é basicamente o tempo de promover essa coagulação fora do organismo. E a cotagem de plaqueta. Então, a gente solicita um hemograma, que é um exame que vai avaliar aí a linhagem sanguínea, tá? E o tempo curto aí por causa de agregação planetária. Claro que a gente tem parâmetros aí clínicos para a gente falar se está dentro da normalidade. Só que uma pessoa que tem um olhar muito mais aguçado, ela pode falar, mano, isso daqui está muito limítrofe, então algo de errado não está certo, entendeu? A normalidade aqui é que as plaquetas elas estejam aqui acima de 150 mil e abaixo de 400 mil por milímetro cúbico, tá?
Outro aspecto que a gente pode avaliar também aqui é a protombrina, que é basicamente aqui em pacientes hemorrágicos no pré ou pós-operatório, tá? Em utilização de terapia anti-hemorrágica, então a gente pode observar, por exemplo, a protomina, que é um fator associado com a coagulação. A gente vai avaliar isso aí dentro da cascata extrínseca. A protoplastina, que vai medir as reações intrínsecas aqui para a formação de coágulos. O fibronogênio, que é o precursor da fibrina. E o hematócrito aí, para a gente avaliar, por exemplo, a quantidade de hemácias e hemoglobina aqui no contexto de anemias, tá? Dito isso, o que é importante a gente se atentar? Quando a gente fala de transporte de gás e nutrientes, a principal célula aí é justamente as hemácias ou eritrócitos, tá? E dentro das hemácias, que é uma célula nucleada, com esse formato ovoide, nós temos aqui a hemoglobina. E a hemoglobina ela é formada aí por essas cadeias, tá? Então você tem alfa 1, alfa 2, beta 2, beta 1. E aí você tem átomos de ferro aqui, no qual a gente tem o grupamento M, que vai se ligar-se aqui ao oxigênio, tá? Bem, a coagulação ela envolve aqui as plaquetas. Então, por exemplo, numa situação na qual você tem uma lesão em um determinado órgão, você vai ter aqui a formação dessas plaquetas que vão ser aderidas aqui, e você forma uma rede de fibrinas para ter aqui o estancamento dessa lesão. E aí, dentro da via coagulatória, nós temos aqui a via extrínseca e a via intrínseca. Ó. A via intrínseca ela envolve aqui toda essa sinalização. Isso daqui eu vou fazer uma aula mais detalhada para a gente falar sobre isso aqui em específico na aula de hematologia que eu pretendo gravar futuramente, tá? Mas aí o que eu quero que vocês percebam é que quando comenta-se sobre coagulação, a gente tem aqui vários elementos moleculares que estão associados aí com essa sinalização e uma reação em cascata, tá? Dito isto, esses exames investigativos eles procuram avaliar se eventualmente acontece alguma disfunção nesse processo de formação do coágulo. E por fim, as anemias, que é uma situação na qual você tem uma deficiência aí de transporte de nutrientes, elas podem ser ocasionadas por três razões. Primeiro, problemas na produção medular, ou seja, na hematopoiese, que é o processo de produção de células sanguíneas, pode haver aí alguma alteração genética que vai ocasionar aí uma redução nessa produção de hemácias, por exemplo. Você pode ter aqui uma destruição precoce ou perdas aqui em processos hemorrágicos, isto é, você pode ter uma perda aí de hemácias que vai ocasionar um fenômeno de anemia. Dito isto, as anemias elas podem ser subdivididas em uma série de várias classes de anemias. Nós temos aqui a anemia ferropriva, que ela está diretamente atrelada com uma situação na qual você tem uma carência de ferro, tá? E por consequência, se você não tem um ferro, as hemácias não são produzidas de maneira normal. E percebamos de antemão que o ferro ele é extremamente importante lá no grupamento M, que é justamente um componente muito importante da hemoglobina, que está diretamente atrelado aí com o transporte de gás e oxigênio, tá? Dito isto, ainda trago a vocês o seguinte, que nós podemos ter aqui uma anemia por deficiência de vitamina B12, tá? Que é a cianobolanamina, tá? Que é justamente uma situação na qual você tem aqui essa origem de vitamina B12 aí, proveniente de alimentos de origem animal. E se você não tem essa ingesta de proteína B12, você não consegue produzir hemácias, tá? Basicamente, essa deficiência por B12, essa anemia, tá? Ela está diretamente atrelada com uma situação de privação alimentar ou por problemas de absorção. E aí, o que acontece? Um detalhe muito importante é que esses alimentos eles precisam obrigatoriamente passar pelo pH ácido do estômago para que haja uma biotransformação e aí você tenha posteriormente a absorção da vitamina B12 aí na porção do íleo. Nós temos aqui também anemia por carência de ácido fólico, tá? O ácido fólico ele é essencialmente adquirido aqui pela alimentação e é basicamente encontrado aqui em folhas vegetais verdes escuras, tá? O ácido fólico é extremamente importante porque nós utilizamos dele para a produção de hemoglobina. Então, se a pessoa não tem uma ingesta adequada de hortaliças aqui, verdes escuras, pode haver aí uma eventual anemia por deficiência de B9.
Nós temos aqui também uma outra condição na qual tu pode ter uma anemia por hipoproteinemia, ou seja, é uma situação na qual você tem uma deficiência de proteínas, tá? E aí vai ter um BO, né? Porque pensamos de antemão. Alimentos ricos em proteínas são extremamente fundamentais porque a partir deles a gente consegue fazer a hidrólise enzimática aí pelo aparato de enzimas do aparelho digestório, de maneira a qual a gente consegue agora ter os aminoácidos que são importantes aí para fazer todo o metabolismo corporal, inclusive a própria produção de hemácias. Então percebamos que a dieta é extremamente importante para que a gente consiga aí contemplar toda é, esse rol de nutrientes para fazer aí esse processo de produção de hemácias. E nós podemos também ter aqui um contexto de anemia autoimune, que é uma situação na qual os anticorpos, que aí a gente comumente conhece como glóbulos brancos, atacam o próprio organismo, tá? E aí tu pode ter uma situação na qual esses anticorpos eles vão agora atacar diretamente as hemácias e isso acaba por acarretar uma diminuição muito drástica da concentração dessas hemácias na corrente sanguínea, tá? Um aspecto muito interessante a ser descrito aqui em especial é que quando comenta-se sobre anemia autoimune, ela pode ser desencadeada por um processo infeccioso, tá? E esse agente infeccioso ele pode, por exemplo, ficar complexado, ou seja, preso à hemácia, e a partir disso os glóbulos brancos começam a destruir tanto o patógeno quanto o hospedeiro. Porque, percebam, enquanto eles destroem o micro-organismo aí que ocasionou esse processo infeccioso, ele destrói também o hospedeiro, haja vista que vai destruir aqui também as hemácias, tá? Nós temos aqui também uma situação na qual você tem a destruição aí das hemácias. Então, por exemplo, uma situação na qual o baço, que é um órgão aqui extremamente importante para fazer o processo de reciclagem de hemácias. A quem não sabe, a vida útil de uma hemácia é de 120 dias, tá? E após 120 dias, elas são direcionadas para o baço, acontece aí uma destruição, e aí a gente tem agora uma situação na qual essas hemácias adultas, que estão velhas, alteradas, aí são destruídas e a gente tem uma filtragem no sangue, tá? No entanto, se a gente tiver uma situação na qual um micro-organismo muito grande se agrega à parede das hemácias, o baço acaba destruindo elas achando que elas estão alteradas e isso acarreta aí uma diminuição de hemácias. Nós temos aqui também anemia por talassemia, tá? A anemia falciforme, por exemplo, é um exemplo muito clássico disso, que é uma doença aqui genética e hereditária, na qual você tem uma alteração estrutural aqui no formato da hemácia e por consequência disso você vai ter aqui também uma deficiência no transporte de nutrientes e gases como gás oxigênio ou dióxido de carbono mediado pela hemácia, tá? Dito isto, nós ainda temos aqui o contexto da anemia hemolítica do recém-nascido, comumente conhecida aqui como eritoblastose fetal. E eu odeio a política porque acontece isso, tá? Perdão, gente. Bem, a doença hemolítica do recém-nascido é uma situação na qual você tem a gestante criando anticorpos contra os antígenos presentes aqui nas hemácias do filho, tá? E a literatura adotada, peço perdão aí pelo carro que passou ao fundo, foi o Robertson Contran e o Blogiolo. Espero que vocês tenham curtido, eu tentei ser bastante direto e reto para não ficar muito exaustiva a aula, tá? Se você tiver curtido, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva, tá bom? Um super beijo e até a próxima.